depois de muitas discussões, depois de muitas rodadas nessa mesa de planejamento estratégico, a gente saiu de lá alinhados que isso sim seria um pilar que a Eurofarm iria trabalhar. E aí, o primeiro passo foi, vamos buscar aí uma consultoria experiente para nos apoiar nesses primeiros passos. Assim fizemos, e em 2019, final de 2019, começo de 2020, nós iniciamos com o nosso censo para 100% dos nossos colaboradores. Nós precisávamos ouvir dessas pessoas aquilo que nós teríamos que trabalhar sobre diversidade e inclusão. E aí, veio aí como retorno desse censo que nós teríamos que trabalhar 4 pilares. E o de 50 a mais, ele não surgiu nesse primeiro momento. Então, nós iniciamos o nosso programa trabalhando com raça, LGBTQIA+, PCDs e gênero, e ao longo do caminho, nós definimos um comitê de diversidade, e aí, um ponto muito importante que eu queria salientar, e acho que talvez aí tenha uma grande parte do sucesso, é que aqui diversidade não é um tema de recursos humanos. Eu sou sponsor desse comitê, porém, os executivos participam deste comitê, ou seja, é uma pauta da organização, é uma pauta que todos têm que trabalhar. Então, se eu pudesse deixar uma primeira dica, a gente tem que levar sempre o comitê a nível executivo para que a gente ganhe força, ganhe celeridade no processo e que aí a gente consiga caminhar. E aí, depois de definir tudo isso, em 2021, nós tivemos aí a nossa primeira semana de diversidade, inclusive o Mauro estava presente aqui, nos ajudou já falando sobre etarismo e vieses inconscientes. Mas a gente costuma dizer que nós estamos em uma jornada, já fizemos muitas coisas, mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente, é um trabalho contínuo. Então, embora não estivesse entre os pilares apontados pelos nossos colaboradores que nós teríamos que priorizar, nós criamos o programa 60+, também em 2020. Imagina, na pandemia que nós estávamos, aquela loucura farmacêutica, vocês sabem que não parou, né? A gente teve, na verdade, 2 anos aí muito mais intensos do que o normal, mas aí surgiu, inclusive, do nosso CEO, esta provocação, num ano tão difícil para as pessoas. O que será que as pessoas 60 mais estariam fazendo? Ou seja, ao mesmo tempo, gerar empregabilidade para o público, mas que fosse algo relevante para toda a companhia. Com mais de 60 anos, com uma super experiência, poderia contribuir muito para a companhia. Então, nós saímos como RH fazendo um levantamento com as áreas, de quais as áreas gostariam de ter uma pessoa 60 a mais. E nós só aprovávamos para que as áreas tivessem 60 a mais, aquelas áreas que nos apresentassem um projeto. Que projeto que esse 60 a mais iria ficar responsável, como seria o acompanhamento, quais seriam os entregáveis, e nós apresentávamos em reuniões periódicas para a diretoria. Quem eram as pessoas, quais eram os projetos, como estavam andando esses projetos, e além disso, ainda sendo mais audaciosos, eu marquei com cada 60 mais uma agenda com o nosso CEO, para que ele pudesse explicar o que ele estava contribuindo na companhia, como que estava sendo essa experiência dele, para que a gente desse clareza e desse a real importância de ter pessoas de gerações tão diferentes do que o público interno que a gente tinha. Então, nós tivemos aí vários consultores contratados, né, a gente chama de consultores 60 mais, então nós tivemos em qualidade, em sustentabilidade, em finanças, em RH, nós temos 2 em recursos humanos, na engenharia, na área comercial, no internacional também, não foi só no Brasil, e inclusive em áreas, né, que existe, a gente sabe que tem aquele preconceito, né, uma área de TI, uma área de segurança da informação, a gente tem mais de 5 pessoas
que contribuem na área de TI dentro desse programa. Para nós, 60 mais era realmente para quem nós estávamos dando oportunidade. E quando nós começamos a mapear, a trabalhar vagas afirmativas e vimos que pessoas com 10 anos menos estavam se cadastrando nessas posições, a gente falou, opa, temos aqui alguma oportunidade. A gente sabe que a gente vê aí todos os estudos, né, que têm sido disponibilizados sobre a dificuldade dos brasileiros, né, e até um pouco menos na América Latina, mas mais no Brasil, com pessoas que a partir de 50 anos têm uma dificuldade de recolocação. Então, nesse momento, nós paramos, falamos, não, vamos avaliar o que nós temos internamente para que a gente seja muito mais assertivo no mercado. E aí, hoje, quando eu olho 50 mais, nós temos 15% do nosso público já com 50 mais. Então, nós nos desafiamos e colocamos um corte de 55 mais. Então, foi aí que nós saímos dos 60 e entramos nos 55 mais. Por quê? Dani, até 2000... Desculpa te cortar. Imagina. Gente, a Dani falou 15%. A média que a gente vê na prática, na maior parte das empresas, é de 3% a 5%. Então, olhem para dentro de casa e vejam o que vocês têm em termos de percentual. Desculpa, pode continuar, Dani. Imagina. Então, foi aí que nós vimos que realmente a gente teria uma oportunidade para trabalhar essas posições e começamos a divulgar essas nossas posições 55 mais. A Mature nos ajudou muito, né? Vocês fazem um trabalho super importante para nós que estamos começando, né? A gente tem essa fala que a gente está só no começo de tudo, é uma jornada, mas a gente ainda tem muito o que fazer, e vocês, com essa experiência e com esse banco de dados que vocês têm para essas posições, foi extremamente importante para a gente essa parceria. Que, gente, assim, quando a gente abre as inscrições, a gente fica surpreso do número de pessoas que se aplicam a essas vagas, e isso é uma resposta real da dificuldade que essas pessoas têm acima de 50 anos em se recolocar. Então, por isso, Maurício, que a gente agora colocou os 55 mais, tá? Então, foi exatamente por esse motivo. A gente olhou para dentro de casa, a gente viu que a gente já tem Brasil 15% e América Latina 18% de 50 mais, e nós temos já uma meta interna para que 2025 a gente esteja com 22%. Então, a gente tem feito esse trabalho muito fortemente. E aí, como eu comecei dizendo que nós começamos a trabalhar com o público 60 mais, mesmo sem isso ter saído no censo, e aí eu queria também fazer um parênteses, porque eu acho que a gente tem trabalhado muito com diversidade, mas se a gente fizer um mapeamento, e nós fizemos, a grande parte das empresas trabalham com esses 4 grupos que nós também priorizamos: raça, gênero, LGBTQIA+, e os PCDs. E as próprias pessoas trazem esses 4 grupos. Então, por isso da necessidade de cada vez mais a gente sensibilizar as pessoas, porque não saiu nem dentro da própria empresa, sai este grupo como um grupo que a gente precisaria reforçar. E aí a gente tem 2 pontos: ou isso é muito vivo aqui dentro, porque a gente já está com um percentual muito grande, ou ainda as pessoas priorizam outros grupos que a gente também sabe que precisam desse olhar de diversidade e inclusão, mas que, para nós, promover tudo isso aqui internamente foi um caminho, e agora, há pouco tempo, que nós começamos a trabalhar com um grupo de afinidade, e aí nós estamos realmente caminhando nessa jornada, né? É muito mais do que pequenas ações, mas é uma jornada, gente, é uma jornada contínua que a gente... E eu estou dando esse foco, mas a Eurofarma tem isso para gênero, a Eurofarma tem mais de 50% do board formado já por mulheres. Todas as posições que a gente vai trabalhar,
a gente também tem esse olhar de mulher, então, para operadoras, para motoristas, para tudo que vocês possam imaginar, dentro de diversidade, realmente é um tema muito importante, apoiado extremamente pelo nosso CEO e pelos executivos. Isso é uma pauta de conselho, então, frequentemente eu vou até o conselho apresentar os nossos indicadores, mas isso tem que ser uma jornada e tem que estar em pautas importantes para que a gente consiga ter sucesso.